Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Do que se trata?" Eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram." Então ele lhes disse: "Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: "Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim." E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: "Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?" Olá, me chamo Isaías, sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Nacional em Vicente Fialho. E é um grande prazer compartilhar dessa palavra com você. Não sei o momento pelo qual você está passando, talvez seja um momento de angústia, de luto, de dor, de aflição. Talvez seu coração esteja como daqueles 2 discípulos que caminhavam ali rumo a Emaús. Estavam tristes, estavam angustiados, perplexos com os últimos acontecimentos a respeito da morte de Jesus. E já não conseguiam lembrar daquilo que fora dito na luz pelo próprio Jesus. Afinal, estava tudo escrito nas próprias Escrituras a respeito do que havia de acontecer com o próprio Cristo. Mas eles já não lembravam, nem foram capazes de reconhecer a própria voz de Jesus que estava ali conversando com eles. Em alguns momentos da vida, as tribulações, as dores, as angústias nos fazem esquecer daquilo que foi dito na luz, daquilo que lemos nas próprias Escrituras. Por isso eu te convido a fazer o mesmo caminho feito por Cristo quando conversava com eles ali naquele caminho. Fazer um retorno às Escrituras e lembrar aquilo que foi dito pelos profetas, pelos salmos, aquilo que está escrito nas Escrituras a respeito de você e do seu futuro. Não desanime, ouça a doce e inconfundível voz de Jesus que está a falar com você através das Escrituras, pois elas nos mostram que a morte e as fatalidades da vida não contam o último capítulo da sua história. Levante-se, ainda há muita coisa a se viver e a fazer. Traga à sua memória aquilo que nos traz esperança. A Escritura nos dá a certeza de que Cristo ainda vive e vive para sempre. E se Ele vive, ainda há esperança. Que Cristo nos abençoe.